Olá, olá. Eu sou Zé Anésio do Raio X dos Afetos. Estou aqui hoje na companhia da Janaína e quero conversar um pouco com vocês sobre democracia, sobre o poder popular, sobre autogestão, sobre alguns temas necessários de refletir nesse momento tão perigoso que vive a atual democracia brasileira. Na verdade, assim, a gente fala de um momento perigoso que a atual democracia brasileira vive. A grande verdade é que a nossa democracia ela já é frágil desde há muito tempo. Ela, inaugurada desde a nova república, ela não garantiu direitos do Estado democrático de direito para toda a população, e em especial a população negra passa por um processo de, digamos assim, permanecer fora do Estado Democrático de Direito, mesmo depois que os chamados presos políticos, que os chamados subversivos da ditadura puderam viver a sua vida mais tranquilamente dentro desse chamado Estado Democrático de Direito. Vou trazer aqui a reflexão de que a nova república, inaugurada ao final da ditadura militar, com o processo de luta pelas diretas já, e aí as eleições indiretas e depois as eleições diretas para a presidência que vieram desde Collor até Bolsonaro, esse período ele fala muito sobre a instalação de mais uma tentativa frágil de democracia burguesa num país com sucessivas falhas no seu modo de funcionamento democrático. O Brasil ele tem uma história de alternância entre democracias e ditaduras. A expectativa que se tinha com a nova república, com o atual funcionamento democrático, era de que talvez durasse para sempre. Então, setores que antes pensavam, inclusive, em um modelo de democracia mais popular do que aquela transição sem rupturas que aconteceu ao final da ditadura militar, os setores foram se acomodando com uma fragilíssima democracia. O setor que chega ao poder em 2003, chega ao governo em 2003 pelo menos, né, do Partido dos Trabalhadores, com 2 gestões de Lula, uma gestão de Dilma e depois uma gestão interrompida da Dilma, acreditou que poderia aplicar o seu entendimento do que era um Estado democrático liberal, com medidas sociais, durante esses 13 anos que esteve no poder, e que, de alguma forma, isso poderia durar por muito tempo e ter futuras etapas. De alguma forma, a burguesia brasileira faz a avaliação de que esse processo não deveria continuar. E aí acontece a ruptura com o impeachment da Dilma no ano de 2016. O golpe que acontece em 2016, quando Temer assume a presidência, é apontado por muitas pessoas como uma ruptura democrática. E, de fato, há uma ruptura por dentro das regras do jogo ali. Mas é importante chamar a atenção de que a democracia que existia anteriormente não era tão saudável como se dizia. E que mesmo as democracias burguesas mais saudáveis do que a brasileira, elas ainda assim são democracias burguesas que impõem um determinado limite para o que o jogo democrático pode operar e para o que o jogo democrático não vai poder operar. Obviamente, os interesses do capital, os interesses do empresariado, os interesses latifundiários, os interesses dos extrativistas, os interesses
dos grandes setores do empresariado comercial, enfim, esses diversos grupos de poder, essas diversas frações de classe da burguesia brasileira e da burguesia internacional que opera no Brasil, não são tão entusiastas assim de uma democracia a todo custo. A partir do momento que os interesses da população vão minimamente contra os interesses desses setores de elite, as regras do jogo podem ser modificadas. E aí, com isso, eu quero chegar nos dias de hoje. A gente tem o Bolsonaro explicitamente, mais um dos seus vários movimentos graves e perigosos, mobilizando para uma manifestação que pede, entre outras coisas, o fim do Congresso. Então, assim, o setor bolsonarista, Bolsonaro, seu clã, seus filhos, suas milícias virtuais, já vinha mobilizando contra o STF, o poder judiciário, representado pelo STF, e o poder executivo, representado pelo Congresso, junto com, o poder legislativo, representado pelo Congresso, junto com o poder executivo, representado pela presidência da República, pelo Jair Bolsonaro hoje, são os 3 pilares do Estado brasileiro hoje. A ideia aí dos 3 poderes, de haver um balanceamento entre eles, de maneira que quando um se excede, os outros 2 possam controlar de alguma forma. O que está em jogo aqui é que um desses poderes possa se impor contra os outros 2. E, obviamente, se aproveitando do prestígio que o Bolsonaro tem com determinados setores da sociedade para trazer um apoio popular, um apelo popular a esse pedido. Qual a reflexão que eu quero trazer aqui? É uma reflexão muito perigosa, mas eu acho que é importante fazê-la nesse momento. O povo pode pedir o fechamento do Congresso? E eu quero dizer que eu não acho a priori que o povo não possa pedir o fechamento do Congresso. Eu quero pensar aqui, então, a partir desse momento do vídeo, eu quero pensar alguns cenários com vocês. Vejamos bem. Se o Congresso representa, literalmente, um modo representativo de democracia, em que a população transfere a esses representantes o poder de decisão, substituir o Congresso por uma participação direta da população nas decisões que antes o Congresso fazia, através de assembleias populares, de conselhos populares, de mecanismos de democracia direta, não é um retrocesso, é um avanço. Não está em pauta nesse momento. Ninguém está discutindo fechar o Congresso para que o povo decida. Estão querendo fechar o Congresso para que nem o Congresso possa interferir e para que aí só o presidente decida, para que o executivo tenha ainda mais poder do que já tem. E não para que o executivo e o legislativo estejam submetidos aos interesses populares. Então o que eu quero chamar a atenção aqui? Há um problema pontual que é, entre os 3 poderes, o executivo querendo tomar mais espaço e abafar, silenciar os 2 outros poderes. Isso é ruim em si, dentro dessa dinâmica. Mas o que a gente precisa apresentar como resposta a esse movimento não é simplesmente a defesa do atual regime. É apontar quais são as insatisfações reais de falta de democracia que o bolsonarismo tenta manipular com esse movimento golpista que eles fazem, para que a gente possa apontar avanços na democracia, ao invés de apenas luta contra retrocesso. Então, uma coisa que precisa ser colocada, o primeiro cenário é esse. Nós, então, queremos o fechamento do Congresso, porque nós vamos construir um outro tipo de decisão, em que ao invés de eu votar num senador, num deputado federal, e eles irem representar o meu estado lá no Congresso, na Câmara e no Senado,
Ao invés disso, eu vou participar diretamente das decisões. Os assuntos vão ser trazidos à população, a população vai ter a possibilidade de se reunir nos territórios para debater esses temas, tomar decisões, e aí nós não precisamos de deputados, não porque o Congresso está fechado e o poder está indo para a mão do presidente, mas sim porque nós estamos construindo um mecanismo mais direto de decisão democrática. Uma outra possibilidade que pode ser colocada também é de construir, e lá vem a Janaína novamente, para de atrapalhar meu vídeo, Janaína, estou falando de democracia aqui, minha filha. Uma outra possibilidade que está colocada é que não está colocada nesse momento, obviamente, mas que pode ser colocada, e esse vídeo aqui pretende trazer essa reflexão, é de que nós criemos esses mecanismos, esses dispositivos de assembleias, de conselhos populares nos territórios, com capilaridade para construir organizações a nível municipal, estadual, a nível federal, da população, de participação direta, e que esses mecanismos guiem o trabalho dos parlamentares do sistema político atual. Então a gente mantém a estrutura do sistema político atual, colocando um poder maior para a população, que vai definir, que vai nortear a decisão desses congressistas. Obviamente, aí a gente vai ter que lidar com como esses congressistas obedecem ou não às decisões populares. Mas aqui a gente media o sistema atual com a proposta de democracia radical, de democracia direta, que eu apresentei agora há pouco, com algumas palavras. Em nenhum desses casos, nós estamos falando de transferir poderes para a mão da presidência. Para que o presidente da República, sem precisar debater com o Congresso, sem precisar lidar com as movimentações judiciais do STF, se resolva com isso. Um outro aspecto que precisa ser colocado: até que ponto o judiciário deve ser empossado, e aí eu estou falando não apenas dos ministros do STF, mas de cada juiz, de cada membro do judiciário que ocupa cada cargo. Até que ponto, de fato, a população não deve interferir nisso? Existe um debate, se eu não me engano, no Teoria Marxista do Estado, do Ernest Mandel, quando ele fala sobre os servidores públicos, e ele diz, olha, o servidor público ser apenas indicado por concurso não é a forma mais justa, não é uma forma suficiente de lisura na escolha, como a gente costuma enxergar em muitos momentos. Então, assim, nós podemos trazer a questão da escolha popular para aqueles sujeitos que vão atender a essa população. Então, que o servidor público ele seja também escolhido pela população. Veja bem, aqui a gente está falando de construir mecanismos para que o povo organizado, e aí necessariamente o povo organizado, eu não estou dizendo que todo mundo é de um mesmo partido, o povo organizado, mesmo que com pontos de vista diferentes, de partidos diferentes ou sem participar de partido nenhum, que o povo organizado, numa democracia real e cotidiana, decida o funcionamento de cada coisa que acontece, que decida o orçamento, que decida quem serão os funcionários públicos que vão lhe atender, que decida como as políticas vão funcionar, como elas vão ser aplicadas, quais serão os motes das campanhas de conscientização. Então o povo não está sendo conscientizado pelo Estado, mas o povo está manipulando o Estado para se autoconscientizar. Aqui, obviamente, a gente está falando para uma transição para um outro modelo de sociedade. Uma sociedade em que o Estado perca força cada vez mais em prol não de um domínio do mercado e do capital, mas em prol de um protagonismo popular, da população trabalhadora, cada vez mais não apenas vendedora de força de trabalho, mas também gestora do seu próprio processo de trabalho.
E aqui eu estou fazendo uma ponte muito rápida com o que eu comentei no vídeo anterior, nosso episódio número 5 do Raio-X dos Afetos, em que eu falei sobre o fim dos salários. Então, assim, a gente, quando fala de fim dos salários, ou quando a gente fala de conselhos, de assembleias populares, de mecanismos de gestão popular, de mecanismos radicais de poder popular, a gente está falando de transição para uma outra sociedade. Uma sociedade mais justa que a sociedade capitalista, uma sociedade de igualdade, uma sociedade sem exploração e sem opressão. Então, é a construção de um projeto para o futuro que norteia reflexões como as que a gente está fazendo aqui nesse nosso 6º capítulo, no capítulo de hoje. Então, eu queria bater esse papo com vocês, porque ele vai voltar nos próximos vídeos. A gente constantemente vai falar de assuntos, então quando a gente for falar sobre o SUS, a gente precisa falar sobre a gestão do SUS. Quando a gente for falar de legalização das drogas, de antiproibicionismo, a gente precisa falar da gestão de um sistema antiproibicionista de política de drogas. Do mesmo jeito, quando a gente for voltar no debate do militarismo, para falar especificamente de desmilitarização, para retornar lá o tema do episódio 1, em que a gente falou da retroescavadeira do Cid Gomes, a gente falou sobre greves e abusos policiais. Quando a gente voltar no tema da desmilitarização, a gente precisa falar qual é o tipo de gestão das políticas de segurança que a gente quer que substitua a lógica militarizada em que o povo é gerido pelas instituições militares, pelas instituições de segurança, pelos serviços de segurança. E é essa lógica que eu apresentei nesse vídeo que a gente está terminando agora, é essa lógica que a gente precisa adaptar para aplicar a diversos processos que a gente precisa gerir. O filósofo István Mészáros, você nem sei assim que pronuncia o nome dele, é um filósofo húngaro que reflete bastante sobre essa temática da transição. E ele vai dizer numa certa entrevista que a revolução que o Marx falava não era apenas uma revolução política, mas também uma revolução social. Então ele fala da Revolução Russa e do processo que inicia a União Soviética, mas ele fala também da Revolução Francesa, em especial da Revolução Francesa, né, quando ele usa essa imagem. A Revolução Social não se resolve apenas quando a gente corta algumas cabeças. E ele está chamando isso de revolução política. É quando você corta algumas cabeças. Então, fora Bolsonaro, vamos fazer uma revolução política. Tira o Bolsonaro e quem a gente coloca no lugar? Um outro político, um outro herói que vai substituir o papel do herói mito. Então, mais do que simplesmente cortar algumas cabeças e fazer uma revolução apenas na esfera política, a revolução social ela se dá em todas as esferas, também na esfera política. Não se trata apenas de cortar algumas cabeças, se trata de cortar algumas cabeças e de modificar toda a arquitetura social, todo o metabolismo social. Nos vídeos sobre Mészáros a gente vai falar mais sobre isso. Então, tratando de revolução política, o que a gente precisa fazer é exatamente isso. É pensar um outro modo de exercício da política, diferente do atual, em que a gente não eleja heróis, representantes, para nos substituir nas decisões sobre o modo como a sociedade funciona, mas que nós sejamos os sujeitos da decisão. Que nós sejamos tanto os trabalhadores quanto os sujeitos que decidem. E não que os trabalhadores executem as tarefas enquanto a gente elege sujeitos para tomar decisões no Estado e enquanto os patrões gerem o nosso processo de trabalho e inclusive comandam nessa falsa democracia que é a democracia burguesa ou ditadura da burguesia, para dar um outro nome para a mesma coisa, gerem o modo como o Estado funciona. Insisto, é uma falsa polarização quando os liberais dizem que a gente precisa de menos Estado e mais liberdade para o mercado. O que eles chamam de mercado, na verdade, é o império do capital. E é o mercado que hoje manda no Estado, e não o contrário. E é assim eu quero terminar esse vídeo chamando a atenção para a gente não ter medo. Por mais que o vice seja o Mourão, acho que a gente precisa sim
começar a falar no Fora Bolsonaro. Colocar esse ponto aqui, e eu quero que no próximo vídeo, quando a gente estiver discutindo o Fora Bolsonaro, vocês tragam aqui qual deve ser a nossa palavra de ordem. A gente deve aceitar o Mourão como substituto do Bolsonaro? A gente deve fazer quais reivindicações? Uma coisa é fato, não dá mais para deixar o Bolsonaro nesse movimento golpista. A saída do Bolsonaro é fundamental. Então termina esse vídeo com essa palavra de ordem para a gente continuar aí no próximo capítulo. Fora Bolsonaro, já! Beijinhos de maracujá.